abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo 90, nós vamos ler todo esse salmo. Preste atenção. Diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos por estarmos neste lugar, termos o privilégio, ó Deus, de te servir, de cantar louvores ao teu nome, de ter a convicção no nosso coração para onde nós estamos indo. Ó Deus, obrigado pela tão excelente salvação que o Senhor nos concede através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós, Senhor, temos vida nesse dia. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus tão grande e poderoso como é o Senhor, que vive de eternidade em eternidade. Ó Deus, fala ao nosso coração, Senhor, que o Senhor esteja me abençoando neste momento, me dando a sabedoria e a unção para que eu transmita a tua palavra, dá graça ao teu povo para que haja entendimento também. Ó Deus, que esse salmo, ó Deus, possa trazer uma mensagem, Senhor, ao nosso coração, que venha trazer diferença, Senhor, que venha nos levar a refletir, a pensar, a viver melhor, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos, eu repreendo desse ambiente e de todos os lugares que nos ouvem neste momento, todo espírito contrário ao teu, que queira trazer confusão nas mentes, que queira trazer distração, eu repreendo em nome de Jesus. E lhe peço, ó Pai, que as nossas mentes estejam totalmente voltadas para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Este é um salmo escrito por Moisés. Nós sabemos que a maior parte dos salmos foram escritos por Davi, cerca de 73 salmos. Alguns são anônimos, mas temos outros autores, como Salomão, como Asaf, né? Os filhos de Corá, mas aqui nós temos um salmo que foi escrito por Moisés. Moisés foi alguém muito especial para Deus, muito especial.
ele foi chamado amigo de Deus. Tamanha intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, como filho da filha de Faraó. Depois ele, vendo um dos seus irmãos sendo maltratado, matou um egípcio, foi para o deserto, viveu mais 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, conhecendo o deserto. E ele, no melhor dos pensamentos dele, ele nunca poderia imaginar que Deus no deserto estava o preparando para libertar o povo do Egito. E depois ele passou mais 40 anos liderando o povo de Deus, depois da libertação do Egito, ali no deserto com aquele povo, vendo tantos milagres. E ele foi muito usado por Deus, com poder e com palavras também, né? Tudo que foi escrito para conduzir o povo, né, os mandamentos, foi Moisés que esteve ali escrevendo coisas que Deus falava com ele, para que o povo fosse um povo diferente de outros povos, né? E aqui nós vemos Moisés quase que filosofando, porque filosofar é argumentar, né? Ele argumenta aqui, especialmente sobre, né, quem era Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, tanto que Deus era eterno, né, as coisas de Deus, e mostra o homem na sua limitação, tão pequeno que era o homem. Alguns, ele chega a dizer aqui, né, 70 anos, na verdade, naquele tempo, vivia-se muito menos, né? Nos anos 60 aqui, as pessoas viviam em média 50 e poucos anos. Nós agora já estamos vivendo 76, nos anos do Covid isso diminuiu, né? Porque morreu muita gente jovem, então até diminuiu, mas de uma forma geral, pela evolução da ciência, nós vivemos 76 anos, mas a Bíblia é contemporânea, a Bíblia é atual. Então, quando Moisés escreve isso aqui, ele está inspirado por Deus, né? Mesmo que naquela época vivia-se muito menos em média, tinha algumas pessoas que viviam mais, como o próprio Moisés, que viveu 120 anos, mas de uma forma geral vivia-se muito menos. Mas ele fala, a vida do homem 70, alguns na sua robustez 80, ele poderia acrescentar, alguns na sua ainda mais forte, ainda 90, alguns 100, né? E a gente tem hoje algumas, especialmente em alguns países, pessoas que têm vivido muito mais de 100 anos com uma certa qualidade de vida, mas de uma forma geral essa é a média, e o resto é canseira e enfado. É isso que ele deixa muito claro aqui, ele vai argumentando sobre isso. Mas eu queria trazer alguns aspectos, fortalecer alguns aspectos aqui dos argumentos de Moisés, para a gente pensar, porque pensando é que a gente vai refletir, e refletindo nós vamos ou viver de uma forma pior ou melhor, porque viver melhor ou pior depende das nossas escolhas, daquilo que nós escolhemos para nós. Então eu queria nessa noite aqui trazer alguns aspectos que Moisés deixa bem claro aqui para a gente, né, que nós precisamos pensar. E eu gostaria de levar você a pensar essa noite, porque muitas vezes a gente vai vivendo. Nós já chegamos, hoje é dia 15 de maio, o ano começou ontem, e nós vamos naquela correria, naquela loucura da vida que estamos vivendo, né? E não vemos o que está acontecendo com a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida, e nós precisamos parar para refletir sobre isso. Todos nós, né, temos que parar e pensar sobre isso. Será que eu estou fazendo o melhor para a minha vida? O melhor para a minha família?
Será que eu estou vivendo como Deus gostaria que eu vivesse? Né? E quando a gente lê esse salmo, a gente para pensar, porque muitas vezes a gente pensa que nós vamos ser eternos aqui, e não seremos eternos aqui. A eternidade é quando nós partirmos, e aqueles que morrerem em Cristo Jesus estarão com Jesus para sempre. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, o primeiro aspecto que eu queria colocar aqui, e que Moisés coloca muito bem, é sobre a grandeza e o poder de Deus. A grandeza e o poder de Deus. O versículo 1, ele diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então ele começa a pensar em todas as gerações antes dele, e as gerações que ele viveu, porque ele viveu com algumas gerações, por ter vivido muito, 120 anos, ele viveu com algumas gerações, pessoas que partiram, enquanto ele estava vivendo ali. Então ele diz isso, e no versículo 2 ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós muitas vezes queremos explicar Deus. Tem um cântico que diz: ninguém explica Deus. É impossível explicar Deus. Muitas vezes nós começamos: de onde veio Deus? Como é que foi essa questão da formação da terra? Quantos questionamentos que vêm na nossa mente. Mas uma coisa é certa: Deus existe, como o ar que nós respiramos. Deus foi o Criador dos céus e da terra. Deus foi quem nos criou. Nós acreditamos dessa forma, que é impossível, com tantos detalhes, isso ter nascido uma explosão, com tantos detalhes que existe na terra, com tantos detalhes da natureza, com tantos detalhes para que o universo funcione de uma forma tão harmoniosa, com tantos detalhes para que o nosso corpo funcione de uma forma tão harmoniosa, que nós somos fruto de uma evolução, de uma explosão. É impossível. Nós fomos criados por Deus com detalhes. Se falta uma enzima no nosso corpo, nós entramos em depressão. Falta serotonina. Se falta insulina, nós nos tornamos diabéticos. Falta um detalhe. Às vezes umas doenças mais raras ainda, que é uma enzima muito menor. E os detalhes que Deus nos formou, cada detalhe. O salmista, ele diz lá no Salmo 139, de uma forma tão maravilhosa: tu nos formaste. O Senhor viu meu corpo ainda sem forma, e escrevendo no teu livro dia a dia os detalhes do nosso crescimento. Nós cremos dessa forma. É Deus, com a sua mão, com o seu olhar, com o seu cuidado sobre a gente. Aqui ele diz, né? Antes que os montes formassem, você olha para Ibituruna, você pensa se ela é inabalável. Quantos anos a Ibituruna está aqui? Quantos anos? Parece inabalável. Mas antes que os montes formassem, antes que a Ibituruna formasse, ele já era Deus. De eternidade ele era Deus, porque ele criou todas as coisas. Então Moisés começa a levar, através desse salmo, através dos seus argumentos, as pessoas a pensar na grandeza e o poder de Deus. Esse é o primeiro aspecto, é a grandeza e o poder de Deus. Quando nós começamos a pensar sobre isso, ele falou: haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia, e ele falou: haja luz.
e a luz se formou. É o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus tão grande, o Deus que nos criou, o Deus que pensa em cada um de nós, o Deus que nos conhece lá no íntimo. Aqui no versículo 4 ele diz o seguinte: porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem. 1000 anos como o dia de ontem. E ainda ele acrescenta: e como a vigília da noite, como a noite que se passa, uma noite que passou, para Deus é a mesma coisa que 1000 anos. 1000 anos. Por quê? Porque Ele é eterno. Nós temos o tempo nessa terra, mas Deus não tem tempo para Ele. Não tem tempo, porque Ele é eterno. Só podemos pensar isso. Olha que grandeza. O versículo 8 ele ainda coloca assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Está dizendo, o que Moisés está dizendo? Você pode não contar nada da sua vida para ninguém, você pode ter um pensamento pecaminoso aí agora, Deus está sabendo o que você está pensando. Você pode estar pensando qualquer coisa aí, eu não sei o que você está pensando, ninguém sabe o que você está pensando, só que Deus sabe. Deus vai lá no pensamento. O diabo não consegue ler os nossos pensamentos, mas Deus conhece os nossos pensamentos. Ele diz aqui, os pecados ocultos, aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. Ele é dono de toda a ciência, Ele é dono de todas as coisas. Ele chama as estrelas, a Bíblia diz, pelo seu nome. Bilhões e bilhões de estrelas, cada uma tem nome. Tem nome. Existem animais que nós não conhecemos, que estão nas profundezas do mar. De vez em quando descobre um novo peixe, um novo animal, alguma coisa diferente. Nós descobrimos aos poucos. Deus conhece cada um, conhece as profundezas do mar, sabe o que se passa, tudo. Ele que determinou. O mar vai até esse lugar aqui, volta, vai e volta. Ele determinou. Então Ele é poderoso, Ele é poderoso, e ninguém pode explicar a Deus. É isso que Moisés ele tenta argumentar aqui, quando ele começa a salmodiar, né? Ele começa a dizer: olha, Deus é grande, Deus tem todo o poder, é o Elohim. Elohim é Deus poderoso, que conhece todas as coisas, que vence todas as coisas, que transforma todas as coisas, que tem poder para curar as nossas enfermidades, que tem poder para resolver os nossos problemas, que tem poder para uma palavra dele fazer com que o mar vermelho se abra, que tem poder com uma palavra fazer com que as muralhas de Jericó caiam, com uma palavra parar o sol, porque tudo é dele, tudo é dele. Então Moisés era um homem muito culto, ele foi criado, né, na cultura egípcia ali, e nós vemos pelos seus escritos, e todos os teólogos dizem que ele era uma pessoa muito culta. Então ele começa a dizer sobre a grandeza e o poder de Deus. Então, nós só podemos entrar nesse lugar. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Louvar a Deus, engrandecer o seu nome. Quando chegarmos no céu, nós vamos continuar fazendo isso, engrandecer o seu nome, falar das suas maravilhas o tempo todo. A palavra de Deus nos diz que os anjos ficam em volta do trono de Deus o tempo todo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo Ele é. Não há Deus como nosso Deus. Então, aqui nós vemos Moisés argumentando e falando
da eternidade de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, que Deus conhece todas as coisas. Ele traz aqui para contrastar depois com a vida do homem. Aí, o segundo argumento, o segundo aspecto que eu queria colocar nessa noite, depois de falar sobre esse Deus tão grande, que eu não consigo, com as minhas palavras, falar 1% de quem é Deus, porque minhas palavras são finitas, são pobres, são pequenas, para falar desse Deus tão grande, tão poderoso, tão rico. É finito, nós somos finitos. Por mais que você tente, e por mais que Moisés quisesse aqui mostrar, então ele começa a falar da grandeza de Deus em relação aos montes, sobre a sua eternidade, sobre a sua grandeza, mas ele não consegue, e eu também não consigo expressar. Eu poderia ficar aqui dias falando sobre Deus e ainda eu não conseguiria falar, porque como explicar Deus, como mostrar esse Deus, que uma palavra só, às vezes a gente luta em relação a um problema, e ele fala uma palavrinha e resolve tudo. Às vezes nem fala a palavra, ele pensa e transforma todas as coisas, porque ele é Deus, simplesmente isso. Então por isso nós nunca vamos conseguir, se a gente começar a aprofundar demais querendo explicar Deus, nós nunca vamos conseguir, mas nós sabemos que Ele existe, que Ele é poderoso, que é misericordioso, ao ponto de ter mandado Jesus Cristo vir à terra, seu filho, seu único filho, para dar a vida por mim e por você. Então, se antes as pessoas pensavam, eu não posso ver Deus, Ele é eterno, Ele é grande, Moisés não pôde ver isso, ele via pelos olhos da fé. Nós não. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo existiu nessa terra, e as provas são irrefutáveis de que Ele existiu, que Ele fez os seus milagres, que Ele veio, morreu e ressuscitou por mim e por você. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que Moisés nos leva a pensar, ele argumenta aqui que a vida passa rápido. Esse é o tema da nossa mensagem, a vida passa rápido. Como a vida passa rápido? No versículo 9 e o 10 ele diz o seguinte: pois os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Você conta um conto qualquer, os nossos anos passam como um conto ligeiro. E o versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é câncer e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu lembro meu pai, ele sempre dizia assim para mim, Mac, ele me chamava de Mac, outro dia mesmo eu era menino, e os mais velhos aqui, certamente, olham para trás e pensam, outro dia mesmo a gente era menino. A vida passa muito rápido. Como a vida passa rápido, não é? Nosso tempo nessa terra, como eu falei no início, é isso aí, 70 anos, na média 70 brasileiros, 76,6. E isso, média geral, porque os homens é 73,3 e as mulheres 82,2. Mulherada sempre vive mais. Não sei porquê, eu acho que elas têm alguma coisa a mais, um chipzinho a mais aí que elas vivem mais. Eu tenho certeza porque se cuidam mais. Os homens normalmente, né,
eles são mais relaxados, infelizmente vão mais para a guerra, infelizmente se envolvem mais com coisa que não presta, e morrem muitos jovens, né? Então a média acaba caindo, mas na média geral 76,6 aqui no Brasil nós vivemos. Então, mesmo assim, Moisés viveu 120, e aqui ele está dizendo, mesmo vivendo 120 anos, ele fala, olha, a vida voa, é um conto ligeiro, nós passamos rapidamente. Olha, ele leva a gente a refletir, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Quantos anos você acha que você pode viver? Às vezes quando a gente é jovem, a gente pensa que vai viver, nunca vai acabar a vida, e alguns morrem tão jovens. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo pensando, por isso que ele leva a gente a pensar, e nós temos que pensar. E tem algumas pessoas que nunca confessaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Aí é pior ainda, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que a única forma de nós irmos morar no céu, porque a palavra de Deus nos diz isso, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A única forma da gente morar no céu é quando nós confessamos Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador. Talvez você nunca tomou essa decisão na sua vida, está levando a sua vida da forma que você quer, com os seus conceitos, não os conceitos bíblicos, não entregando a sua vida a Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui de religião, porque religião não salva ninguém. Igreja Batista Moriá é uma forma de nós nos encontrarmos, nós termos uma irmandade, nós termos um regimento, nós andarmos de uma forma, nós pregarmos o Evangelho de uma forma organizada. As igrejas são para isso, mas elas não salvam, o que salva é Jesus. Se nós amontoarmos de gente aqui e Jesus não for o centro, nós estamos indo no caminho errado. Jesus é o centro, e quando nós vivemos nessa vida, nós temos que entender que a nossa vida é uma passagem aqui, nossa pátria não é aqui, nossa pátria é os céus. Nós vivemos, Moisés nos leva a pensar sobre isso. Olha, a vida passa muito rápida, como é que você está vivendo? Você está vivendo diante de Deus? Você está servindo a Deus? Você só vive para o seu trabalho, só vive para as coisas do mundo, só pensando nas coisas lá fora e não pensa nas coisas de Deus? A vida passa rápido. É isso que Moisés está dizendo. A vida passa muito rápido, gente. Então nós precisamos, primeiro, entregar nosso coração a Jesus, confessar com Ele como o único e verdadeiro Salvador. Segundo, nós temos que viver segundo os mandamentos de Deus. Segundo os mandamentos de Deus. Que é isso que faz a diferença para a gente. Quando nós saímos do que a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é um manual com os pensamentos de Deus, como Ele quer que a gente viva, como que Ele quer que a gente entenda o seu reino, que a gente confesse Jesus como Salvador, que pense no céu. É isso que é o pensamento da Bíblia, é nos levar a entender que aqui nós podemos viver de uma forma boa, com qualidade, quando nós temos harmonia uns com os outros,
Um casamento vai ser feliz e abençoado quando segue os parâmetros bíblicos. A criação dos nossos filhos vai ter mais sucesso quando nós seguimos os parâmetros bíblicos. Nós vamos viver mais tempo na terra quando nós seguimos os parâmetros bíblicos de honrar pai e mãe. Quem desonra pai e mãe vive menos nessa terra. A palavra de Deus nos diz isso. Então é um manual para a gente viver bem aqui na terra, enquanto nós estamos na terra, até chegar no céu. É isso que a Bíblia é Deus com os seus pensamentos nos orientando, e o resto é Ele dizendo: a vida passa rápido, você não sabe o dia que vai ser o último dia da sua vida. Tem gente que fica até deprimido com isso. Por quê? Porque não tem certeza da salvação em Cristo Jesus, porque não tem certeza onde vai morar. Mas quem tem certeza, ele tem consciência. Olha, eu posso viver 70, 80, até um pouco mais, pela robustez, pela genética de algumas pessoas, mas passa rápido assim mesmo. Tudo passa. Moisés viveu 120 e ele viu que passou rápido. E ele estava escrevendo aqui. Então, esse é o segundo aspecto que ele deixa muito claro aqui para nós. E o terceiro e último aspecto que ele deixa aqui para cada um de nós, depois que ele fala da grandeza de Deus e como nós somos limitadinhos na nossa vida, ele diz que nós temos uma missão. Esse é o terceiro aspecto. Ele, no versículo 12, ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O que ele está dizendo isso? Eu tenho que contar cada dia da minha vida. Você quer ser sábio nessa terra? Você quer cumprir a sua missão nessa terra? Porque eu tenho a minha e você tem a sua. Todos nós temos a nossa missão nessa terra. Então ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Então eu tenho que, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: olha, amanhã vai ser um novo dia na sua vida. Você tem que contar esse dia. O que eu fiz do meu dia? O que você vai fazer do seu dia de amanhã? Se você não começar o seu dia exaltando a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, entregando sua vida, entregando a sua saúde diante de Deus, você já está começando errado. Eu tenho que começar dessa forma e pedir a Deus: Deus, que eu possa ser uma bênção na vida das pessoas nesse dia, que esse dia possa ser um dia muito feliz, produtivo na minha vida. É isso que é contar os nossos dias. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que adianta ganhar o mundo inteiro se você pensar, começar amanhã, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não pensar na sua vida espiritual? Já está fora de propósito. Não é errado você ganhar seu dinheiro, não é errado você trabalhar, pelo contrário, a Bíblia ensina a gente a trabalhar. Agora, esse não é o principal propósito da vida. Esse não é o principal propósito da nossa vida. Que você trabalha, que você produza, ótimo. Agora, se você passa 7 dias da semana trabalhando, ganhando dinheiro, amontoando nessa vida, será que esse é o propósito de Deus para você?
A vida vai passar rápido, meu irmão, minha irmã. E o que você fez para Deus? O que você fez? Ensina-nos a contar os nossos dias para ter coração sábio. O que eu fiz durante essa semana? Chega no próximo domingo, o que eu fiz durante a semana? O que eu fiz para Deus? O que eu fiz para as pessoas? É isso que nós temos que contabilizar. O versículo 17 do Salmo 90 diz o seguinte: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então o que ele está dizendo? Que ele precisava da graça de Deus, porque qualquer coisa que você fizer nessa terra, se você não fizer debaixo da graça de Deus, não tem sentido nenhum. É a graça de Deus acima de tudo. Nós precisamos ser dependentes de Deus, perguntar para Deus: Deus, esse dia o Senhor me concedeu mais um dia de vida, o que o Senhor quer da minha vida? Qual que é o propósito do Senhor na minha vida hoje? O que o Senhor quer? Mesmo trabalhando, você pode ser uma bênção no seu trabalho. Nós temos que pensar. Lá em Deuteronômio 34, versículo 7, diz o seguinte: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o vigor. Vocês acham que Moisés não envelheceu? Claro que envelheceu. O que está dizendo aqui nesse versículo é que ele acordava com objetivos. A vida da gente, se não tivermos objetivos na vida, e aqui eu não falo só de objetivos materiais, não, que eles são importantes, mas objetivos espirituais. Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado dons. Ninguém fica sem Deus dar dons e talentos. O que você tem feito dos seus dons e talentos? A sua vida tem tido propósito na casa de Deus? A sua vida tem tido propósito na obra de Deus? Ensina-nos a contar os nossos dias para ter coração sábio. Coração sábio não é ganhar dinheiro. Coração sábio para ser feliz. Tem tanta gente ganhando muito dinheiro e infeliz. Por quê? Porque a vida está sem propósito. E se a gente não estiver debaixo da graça de Deus, se a gente não estiver fazendo a vontade de Deus, se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, o coração não fica a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. Tem que ser uma vida que vale a pena. A vida de Moisés vale a pena. O texto aqui nos diz que até o final da vida dele, ele não perdeu o vigor. Ele estava à frente do povo. Ele estava sendo útil. A vida dele tinha objetivo. Nós vamos entrar em Canaã. O povo, eu vou conduzir o povo até Canaã. Qual é o objetivo da nossa vida? É entrar em Canaã. É levar pessoas para Canaã. Celestial, é claro. Nós temos tido esse objetivo na vida. Você pensa nas almas que estão perdidas? Sua vida está sem propósito, você não está contando. Não está contando com um coração sábio. Tem que ter a orientação de Deus. Você tem perguntado a Deus qual é o objetivo?
O que o Senhor quer que eu faça? Acordar pela manhã, o que o Senhor quer de mim, Deus? Qual o objetivo da minha vida? Eu sei que a vida passa rápido, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor tem um céu preparado para mim, mas enquanto eu estou na terra, eu quero estar debaixo da Tua graça, da Tua orientação. Eu quero ser útil para o Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero me desgastar pelo Senhor. O que adianta a gente desgastar a vida que não seja pelo Senhor? Tem uma escritora americana, chama Edna St. Vincent, e tem um pedacinho do que ela escreveu. Ela fala assim, o seguinte, e eu pensar, ela era uma mulher do mundo, no tempo que ela viveu, a mulher fazia o que ela fazia, né? Ela teve não sei quantos casamentos, era uma mulher do mundo, mas aqui ela traz uma mensagem aqui, que eu fiquei pensando sobre isso. Ela diz o seguinte: minha vela está queimando em ambas extremidades, ela perdurará a noite inteira, mas meus inimigos e meus amigos, ela está dando uma luz admirável. A vela que ela está dizendo é a vida dela. Ela escreveu muitas coisas lindas, apesar de ser uma mulher do mundo, escreveu coisas bonitas, escritoras, boas palavras, etc. E ela estava dizendo que aquilo que ela escreveu era uma luz admirável, e que ela estava queimando. A nossa vida é uma vela, ela está acesa e ela vai queimando, uma hora vai acabar. Será que nós estamos deixando, cada vez que eu sou queimado, cada dia que eu sou queimado, eu estou deixando alguma luz para as pessoas? Eu estou ajudando a iluminar a vida das pessoas com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser? Será que eu tenho sido uma vela? Se ela ficar ali 1000 anos e ela não se queimar, ela não serve para nada. Não serve para nada. Agora, uma vela, quando ela se queima, às vezes a luz vai embora da nossa casa, está tudo escuro. Você pega uma vela e acende, já muda completamente. Você começa a enxergar as coisas, você não vai tropeçar mais. Por quê? Porque está queimando. A vela é a minha vida, é a sua vida, que está queimando. Uma hora ela vai queimar totalmente. Quanto tempo? Não sabemos. Mas que a minha vela seja gasta para agradar o meu Deus. Que a vela da minha vida seja para a honra e glória do meu Deus. Se não for isso, ela vai gastar. Pode até trazer coisas boas, como essa escritora, Edna, que deixou os seus livros escritos, mas que não trouxe coisas agradáveis a Deus. Que a nossa vela possa se queimar, mas para a honra e glória do nosso Deus. A vida passa, mas eu tenho uma missão. A vida, sua vida também passa, mas você tem uma missão. Como é que você está gastando a vela da sua vida? Deus é eterno, vai continuar sendo eterno. Nós
somos finitos, mas tudo que plantamos, tudo que nós gastamos aqui, nós estamos plantando para o céu, para viver no céu. Como é que você está gastando a sua vida? Tem gente que está gastando de tanto, morre de trabalhar. E quanto tempo você está gastando para o Senhor? Sendo útil para o Senhor. A vida passa muito rápido. Para a gente gastar a vida só com as coisas comuns, só com a vida secular, só com os nossos deleites, só com as nossas viagens, só com as nossas casas, com os nossos carros, com o nosso conforto. A vida passa rápido. E o principal é gastar a minha vela com as coisas de Deus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Moisés, ele traz esses argumentos. Salmo lindo. Que salmo maravilhoso. Que nos faz pensar. Leva a gente, às vezes, a ficar até deprimido. Porque a vida passa rápido. E viver é bom. Viver é bom, mas passa rápido. Mas viver com Jesus é melhor. Gastar a nossa vida com as coisas de Deus é melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ninguém faz a gente mais feliz do que Jesus. E às vezes a gente gasta a vida de gente com tanta coisa. Não que seja errado. E você deve trabalhar, você deve produzir, você deve querer crescer. Mas se você só está gastando a sua vida com isso, não tem sentido. Você vai olhar para trás e falar: foram 2 anos, foi 1 ano, foi 6 meses que eu gastei só comigo. A minha vela queimou e eu não gastei, a minha luz não brilhou. Eu queria que você parasse para pensar. E se Deus falou no seu coração, você quer pensar na grandeza dele e na vida que é tão fugaz, e quer perguntar para Deus: Senhor, qual que é a minha missão? Qual que é o meu talento? Qual que é o meu dom? O que eu estou fazendo com ele? Eu estou utilizando? Que vida sem sentido, se não for para Deus. Queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão aí no seu coração e fale com Deus agora. É você com Deus. É você que tem que pensar. É você que tem que raciocinar. Moisés argumenta, como eu tentei argumentar com você, para te levar a pensar. Mas as decisões, as atitudes são nossas, são individuais. Um dia Deus me chamou para o ministério pastoral. Não foi fácil, não foi fácil. Quem me conhece, me conheceu quando eu assumi, sabe disso. Foi difícil, porque eu tinha minha profissão que eu gosto. Foi tão difícil. Mas quando eu olho para trás,
pensar que minha vela se desgastou esses anos todos pelo ministério, para pregar a palavra de Deus, para ser mais útil. Não que eu não fosse útil na minha profissão a Deus, ali eu era um missionário para pregar a palavra de Deus com as minhas atitudes, com minhas palavras. Mas eu olho para trás, eu falo, valeu a pena, Senhor. Como valeu a pena ter queimado pela tua obra. E eu queria que você pensasse sobre isso. Às vezes você tem um talento e você está tão acomodado. A minha vida, meu prazer, vai passar a sua vida. E você vai olhar para trás e vai refletir sobre isso. Por que eu não gastei mais tempo para Deus? Porque a vida passa rápido. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Deus, coisa boa é ter um Deus como o Senhor, Senhor de todas as coisas, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos dá vida e vida em abundância, que é uma vida que vale a pena, Senhor. Vida em abundância não é só ter prazer nessa terra, vida em abundância está na tua presença. Vida em abundância, Senhor, é ter esse amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, ao ponto de ter nos dado Jesus Cristo, teu único Filho, para morrer ali na cruz. Jesus Cristo viveu 33 anos nessa terra, mas como Ele se desgastou, Senhor, como Ele se deu, como Ele fez pela humanidade, tão pouco tempo, e tanto fez, que marcou a história dessa terra, ó Pai. Ó Senhor, que seja um tempo de reflexão de cada um de nós. O que eu tenho feito? Senhor, como vale a pena te servir, como vale a pena estar na tua presença. A tua palavra nos diz que buscando o teu reino em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas, e isso é a verdade, Senhor. O Senhor acrescenta muito mais do que o mundo pode acrescentar, do que as riquezas podem acrescentar, ó Pai, porque o Senhor preenche todo o vazio da nossa alma, e nós somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pela tua grandeza, por o Senhor olhar para a gente tão pequenos, tão imperfeitos. Um simples acidente leva a nossa vida, uma enfermidade leva a nossa vida, passa tão rápido, Senhor. Mas, Senhor, que bênção é poder estar na tua presença, te servir, e enquanto nós estivermos nessa terra, que seja para deleite do Senhor, que seja para agradar o Senhor, que seja para a honra e glória do Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus, que mais do que ouvir uma mensagem, seja uma noite de reflexão, de pensar na vida, de pensar na nossa história, de pensar o que vale e o que não vale a pena, Senhor, nessa terra. Pai, dá-nos uma semana abençoada, uma semana diferente, uma semana em que o propósito seja te agradar. Sim, ó Deus, nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos estudos, e temos que continuar fazendo isso, e nós dependemos da tua bênção sobre o nosso trabalho. Ó Deus, com o Senhor, Senhor, sempre é melhor, seja onde nós estivermos. Portanto, abençoa, abre novas portas, dá-nos talentos, dons, criatividade, e que possamos ter a inteligência que só o Senhor pode dar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa história, e que o Senhor nos leve, Senhor, para os nossos lares abençoados, debaixo da tua graça. É o que eu te peço, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.